Boa noite, boa noite. Vamos adentrar na noite de hoje, sábado 25 de setembro de 2021, o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Espírito esse que é o Espírito de Verdade, o Consolador prometido, aonde Jesus prometeu a nós, quando ele saísse, do mundo e adentrasse no mundo espiritual, nós não ficaríamos sem resposta. Eu vivo no Brasil, quero acreditar que o Brasil é pátria do Evangelho, quero acreditar que um dia nós vamos poder ser um exemplo para o mundo como sendo a pátria do Evangelho. Então nós estamos aqui a partilhar esse estudo e antes de nosso começo lá no Livro dos Espíritos, vamos ler a página inicial para refletir no nosso dia a dia. Que assim seja. Do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 61, Ministérios. Cada um administre os outros o dom como recebeu, como os bons despeiros da multiforme graça de Deus. A primeira epístola a Pedro, capítulo 4, versículo 10. O que Emmanuel nos fala? Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir, como um ministério essencial e divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais e que não se captou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta a divisão entre os que denominais magnatas e proletários, ou seja, empresários e trabalhadores. Porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível, haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefe de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreendem, ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despeseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai, na sua própria esfera de ação, sem ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas servir de proveito para enriquecer a Deus. Emmanuel nos fala, nesse capítulo Ministérios, a dificuldade que é o relacionamento entre empresário e trabalhador. Eu, observando no mundo de hoje, eu vejo que ninguém quer perder.
E como ninguém quer perder, todos querem ganhar. Todos querendo ganhar, todos vamos perder. Simples. Os que se acham acima dos que estão lá embaixo, um dia a roda gira e os que estavam lá em cima vão estar lá embaixo. E o que estava lá embaixo, às vezes sobe ou às vezes vai mais para baixo ainda. Porque se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se captou ainda o tão elevado ensinamento. Tudo isso que está acontecendo no nosso país hoje em dia, esse ódio, a influência do capitalismo, o capitalismo influenciando o relacionamento com o operário e o operário querendo ser capitalista. Mas estamos aqui apenas para servir tanto o capitalista, tanto o operário. E quando isso acontecer, vamos entender ambos eficientes servidores do Altíssimo. Quem sabe um dia nós vamos entender qual é a nossa verdadeira missão. Porque cada um ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoísta de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir para o proveito, para enriquecer a Deus. E se a gente um dia conseguir chegar a riqueza de Deus, aí eu acho que já estamos no plano perfeito dos capítulos anteriores que nós já estudamos e compartilhamos. Que a nossa missão é avançar. E todos nós um dia vamos chegar lá. Nós estudamos no capítulo anterior que a lei do progresso está sempre em renovação. A gente sempre avança, 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 avança. Retroceder jamais, avançar sempre, sempre vamos andar para frente. No capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, mostra que a lei do progresso está sempre presente em nós. Mesmo que muitas pessoas querem atrasar, conforme nós já estudamos os capítulos anteriores, retroceder não é mais possível. Se nós temos a tecnologia que nós hoje temos, se nós temos a evolução que nós hoje temos, ou seja, nós temos tudo e ao mesmo tempo não temos nada. Porque o principal nós estamos esquecendo, é o amor de Deus. A intervenção dos espíritos no mundo corporal se faz necessário para que nós, um dia, possamos entender definitivamente que nós não estamos aqui neste mundo apenas para gozar eternamente ou ficar sofrendo eternamente. Não. Os espíritos sempre vão intervir neste mundo porque nós somos espíritos. Nesse exato momento, essa voz do deserto que vos fala é uma alma encarnada numa matéria que um dia vai se acabar.
A encarnação tem como único objetivo evoluir. Evoluir para entender o mundo espiritual. Entendendo o mundo espiritual, podemos nos analisar melhor. Nos analisando melhor, vamos entender por que tanta guerra nos dias atuais. Então a página que foi lida é uma página de reflexão. Então temos que analisar bem qual é o nosso papel nesse mundo. Sei que existem muitos irmãos que pensam o seguinte: vim para ganhar dinheiro, ponto final, eu quero beber, eu quero curtir, eu quero beijar na boca, eu quero me dar bem. Sim, a gente respeita a opinião, mas ele não vai poder colocar esta opinião dele própria, impor isso aos outros. Tem outras pessoas que não pensam como ele. O gozador, que leva tudo na ofensa. O gozador, que leva tudo na brincadeira. E o gozador, que gosta de ficar gozando, um dia ele vai sentir dor. E quando a dor chega, ele evolui. Infelizmente, para uns é pela dor. Gozou, gozou, gozou e vem a dor, a dor, a dor. E tem outros que têm a oportunidade de estudar. Estudar o Evangelho de Jesus, estudar, estudar, estudar. Não dói nada. É só pegar um livro e ler. E tirar suas próprias conclusões. Jesus nos afirmou sempre: Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Os gozadores, os capitalistas, vão evoluir, mas às vezes, por eles não ter vontade de querer estudar, não querer vontade em evoluir, ele anda para trás. E a lei do progresso diz: tudo evolui, até o nosso mundo. A prova está aí. Século XVII, século XVIII, século XIX, e agora estamos no século XX e XXI, que é o século que finalmente chegou de nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós estudamos. Então, que podemos estudar esse capítulo 9 do Livro dos Espíritos, vamos poder partilhar e vamos ver o que aprendemos hoje. Vamos lá. Estamos aqui no capítulo 9 do Livro dos Espíritos. O que os espíritos superiores nos falam? Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então eu tenho vários tópicos. Eu vou ficar só nesse primeiro tópico para não ficar muito grande o nosso estudo. Porque só esse primeiro tópico aqui é uma coisa impressionante. Faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos. Depois tem o segundo tópico, a influência oculta dos espíritos no nosso pensamento. E atos. Possessos. A gente às vezes escuta assim: a pessoa surtou. Será que ela surtou mesmo? Se a gente estudar agora o capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, se cada um de nós pegar o capítulo 9, em pleno sábado, e estudar a palavra processo, ou as pessoas chamam de a pessoa surtou. Será que a pessoa surtou mesmo? Convulsionários, as pessoas que convulsionam, a afeição que os espíritos voltam a certas pessoas, afinidades,
anjo de guarda, espírito protetores, familiares ou simpáticos. Os pressentimentos que poucas pessoas escutam, até eu. Me faz lembrar que eu estive num local, eu olhei e disse assim, aqui não vai dar certo, e não deu. Meu pressentimento falava, mas eu estou pagando um preço. Agora eu tenho que reverter aquilo que eu não escutei a voz interior. Os espíritos falam sobre isso nos pressentimentos. A influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, será que eles influenciam? Opa! As ações dos espíritos nos fenômenos da natureza, será que os espíritos influenciam? Ou é meramente o acaso? É só você botar lá no aplicativo Clima-Tempo e beleza, está tudo resolvido. Agora há pouco tempo um vulcão entrou em erupção, dizimou uma ilha inteira. O Clima-Tempo não deu tempo de avisar. Só os moradores foram avisados, tiveram que sair, mas os bens materiais, como sempre, foram todos soterrados. Mais uma vez, a ação da natureza. Agora, será que tem espírito por trás disso? Os espíritos vão explicar. Os espíritos durante os combates, guerra. E aí? Eles influenciam nisso também? Como é que eles trabalham durante o combate? Lembrando que espírito é quando a gente desencarna, a matéria fica e a gente volta a ser espírito. Então, como é o nosso comportamento nos combates? Pactos, poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. Esses são nossos tópicos. Mas eu vou tentar ficar com esse aqui, faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos. Eu vou tentar avançar um pouquinho, né? A influência oculta dos espíritos em nosso pensamento. Então vamos lá, vamos no nosso primeiro tópico. Então, no nosso primeiro tópico está aqui, a faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos. A questão é 456. Os espíritos vê tudo que fazemos? Então, a pergunta foi feita foi essa, né? Veem os espíritos tudo que fazemos? A resposta, podem ver, pois que constantemente vos rodeia, está em nossas voltas. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção a ele. Lei de afinidade. Não se ocupa com o que lhe é indiferente. Eles não se ocupam com aquilo que lhe é indiferente. Então os espíritos estão em nossas voltas. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Então eu tenho uma queda, agora eu sou uma alma. Antes eu era espírito, mas agora eu sou alma encarnada. Agora aqui em minha volta tem espírito. Nesse momento aqui, nesse estudo que eu estou fazendo um partilhado, tem espírito em minha volta? Sim. Tem espírito do outro lado? Sim. Onde tiver ser humano, alma vivente, vai ter sempre um espírito. Querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, vai sempre existir. Questão 457, né? A pergunta foi, pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Ou seja, eu guardo aqui na caixinha, aqui na minha caixinha eu guardo o segredo mais terrível da minha alma. Está lá no oculto. Está lá no oculto lá, e eu vou guardar isso. Então, a pergunta é essa. Podem os espíritos conhecer o nosso mais secreto pensamento? Então o espírito que está me rodeando, ele pode conhecer? Aí vem a resposta, né? Muitas vezes chega a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos se lhes pode dissimular.
Então aquele que acha que pode ocultar, o que eles estão dizendo aí? Muitas vezes chega a conhecer o que desejareis a ocultar. Muitas pessoas também fazem assim, ó, vai numa vidente, chega numa vidente, e a vidente às vezes até acerta. Aí eu me questiono, como é que a vidente acertou? É porque aquilo que estava oculto, o espírito que está me rodeando, já contou para outro, já contou para outro, já contou para outro. Então, não dá nem para dissimular, nem atos, nem pensamentos. Você não consegue nem dissimular. Para você ter uma ideia, a capacidade que nós, almas, podemos emanar no nosso planeta. A capacidade que tem de expandir o nosso pensamento. Agora imagine querer ocultar. Não dá. Aí eles continuam. Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta. Então eu posso ocultar de uma pessoa viva. Agora, esconder isso de um morto, teve a resposta. Certamente, quando vós julgais muito oculto, é comum teres ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então eu posso ocultar isso do meu chefe, e o meu chefe pode ocultar tudo dele para mim. Eu posso ocultar tudo que eu quero ocultar para os meus filhos, para os meus familiares. Eu posso ocultar tudo, até para uma pessoa que ainda está viva. Agora, depois que a pessoa morre, ela vira espírito. Então, certamente, eu posso ocultar. A resposta foi essa, certamente está aqui. Eu posso ocultar das pessoas vivas. Agora, quando vós julgais muito oculto, é comum ter ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observa. Então, se o crime for muito grave, que eu quero esconder, existe uma multidão te observando. E o crime, se for muito, muito grave, tu imagina quando você se separar da matéria. Você vai se encontrar com aqueles que você prejudicou. Por isso que Jesus fala, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus não quer que a gente encontre uma situação complicada do outro lado. Eu também não queria, eu também não quero. Mas eu sei que não dá para agradar todo mundo, né? Mas vamos continuar. Vamos continuar o estudo, partilhado com todos nós. Questão 458. Quem pensa de nós, os espíritos, que nos cerca e nos observam? Então a pergunta é muito simples. O que pensa de nós, os espíritos, que nos cercam e observam? Depende. Os levianos vão rir. Maravilha. Das pequenas partidas que vós pregam e zombam. Eu acabei de falar lá na minha introdução, né? Os zombadores. Os zombadores se afinam com espíritos que gostam de zombar também. Mas isso não vai durar eternamente. Aí você vai se afinar com espíritos levianos e você vai se afinando e cada vez mais se rebaixando. É você mesmo que se rebaixa. Você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande conversa fiada, você pode ser tudo o que você quiser, você pode ser o que você quiser na vida, mas você vai se afinar com aquilo que você é. Então eles vão sempre rir das pequenas partidas que vos pregam e zomba das suas impaciências. Você sabe que nós não somos impacientes. A gente corre para pegar, a gente corre para chegar, a gente corre para sair e no dia seguinte a gente corre para pegar, a gente corre para chegar, a gente corre para sair. Lá do outro lado estão morrendo de rir. Agora,
os espíritos sérios se condoem de vossas reversas e procuram ajudar. Aí os espíritos mais sérios, muitas pessoas colocam espírito superior, não, são espíritos mais sérios. Aí eles ficam até com pena dos reversos que a gente está passando. É o que está acontecendo até comigo. Como eu fiz uma escolha errada, entre aspas, né? A gente quer um objetivo, mas nem sempre ele é alcançado. Aí há um reverso. E eles procuram nos ajudar. Então, acredito que eles vão me mostrar um caminho melhor dessa situação que eu adentrei. Entendeu? Pelo meu livre-arbítrio. Eu não escutei a minha intuição, infelizmente. Consegui chegar aqui num capítulo que eu gosto muito. Vamos estudar eles. Que é o segundo tópico. É a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. É a questão 459. Influi os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? Vamos dar uma olhadinha aqui. Uma pergunta, né? Então os espíritos influem nos nossos pensamentos e no nosso ato de agir? Porque tem muita gente que bota assim a culpa no demônio. O demônio foi que fez eu fazer isso. As pessoas chegam lá no juiz e dizem assim, o demônio que fez eu fazer isso. Foi ele que falou, eu ouvi e fiz aquilo. Então a gente é totalmente influenciado. A gente é influenciado pelas redes sociais, pô. A rede social diz assim, o novo presidente da República, ele é um santo, todo mundo acredita. As redes sociais dizem assim, aquela pessoa ali matou, todo mundo acredita. E vai lá, mata a pessoa, porque as redes sociais dizem. Então se as redes sociais têm essa capacidade de influenciar, eu fico imaginando os espíritos. Mas vamos ver o que esse capítulo 459 é muito interessante estudar ele. Porque se as redes sociais hoje fazem o que fazem, imagina como os espíritos evoluíram. Os espíritos estão nas redes sociais influenciando milhares e milhares e milhares e milhões. Vocês lembram da frase influencer? Tem influencer morrendo por causa das redes sociais. A resposta é aquilo que eu falei. Muito mais do que imagina. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Está aí. A influência é tanta, que chega a tal ponto que de ordinário eles vão dirigir. Você vira um mero espectador de vós mesmo. Você não tem mais opinião, você simplesmente repete aquilo que chega a você. Ou seja, como se a tua alma morresse e seu corpo estivesse sob influência de outro espírito. Mas eu tenho uma dúvida. Vamos ver se eu tenho essa questão. De par com os pensamentos que não são próprios, outro haverá que não sejam sugeridos? Então, se os nossos pensamentos não são próprios meus, então outros haverá que sejam sugeridos. A sugestão, né? As redes sociais, ela é uma rede sugestiva. Então cabe você indagar. Vamos ver a resposta. A vossa alma é um espírito que pensa. Não ignoras que frequentemente muitos pensamentos vos acordam a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura dos vossos com os nossos. Daí incerteza que vós vedes, é que tendes em vós duas ideias que se combatem, à esquerda, à direita. Duas ideias que se combatem.
Porque a nossa alma é um espírito. Então a gente vem sempre estudando isso com muita propriedade para chegar a essa conclusão. Nós somos espírito. Só que quando nós estamos aqui na matéria, é uma alma. Mas ele, na 460, ele vem avisar, ó, a sua alma é um espírito. Que pensa. Então, muitos pensamentos, tem, às vezes, muitos pensamentos até no mesmo tema ou no mesmo assunto, não é raro de acontecer. Nosso pensamento é tão força, que às vezes você vai espalhando essa onda, quando você vai ver, um monte de pessoas estão naquela mesma sintonia. Então, temos tudo para dar certo. Tínhamos tudo para dar certo. Mas não acontece porque nós só temos uma visão. E essa visão, infelizmente, é aquilo que Jesus alertou. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Se todos nós pudéssemos enxergar com a luz do Espírito, nós poderíamos ver muita coisa que nós pensamos está oculto a nós. 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que não são próprios do que nós somos sugeridos? Então, como eu vou distinguir o pensamento meu ou daquele que foi sugerido? As redes sociais é um exemplo. A pessoa fala lá, eu, por exemplo, estou aqui usando a rede social, estou debatendo, mas eu não sou nenhum influencer. O Livro dos Espíritos está aí há 164 anos para nós, então é um avanço monstruoso, desde a época que o Kardec implantou. Agora, então, esses pensamentos que eu tenho próprio, e tem aqueles que são sugeridos. E o pensamento que chegou a mim, que foi sugerido, é: vamos estudar. E é o que eu estou fazendo, estudando e partilhando. Deu para entender? Então, sugeriu para mim: estuda o Livro dos Espíritos. Eu estou estudando. Então, na questão 461, foi sugerido para mim estudar. Então, quando um pensamento, aí a resposta foi essa: quando um pensamento vos é sugerido, pensamento bom, estudar, pensamento maravilhoso, tende a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acordam em primeiro lugar, claro. Afinal, não vós é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, ele tem um grande interesse em estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil, porque se não saiba fazer. Agora, não fazendo a obra ao homem com mais liberdade. Temos a liberdade, somos livres, temos a liberdade. Agora, se decidir pelo bem, se pegar pensamentos bons e voluntariamente e o praticar, nunca podemos esquecer isso. Não adianta ter pensamentos bons e praticar atos maus, não adianta. Agora, se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Irmãos e irmãs, a doutrina espírita nos esclarece: nós temos tudo e nós temos o dever de evoluir os nossos pensamentos para o bem. É sempre de dentro uma pergunta, né? Questão 462.
É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes de gênio tiram suas ideias? É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes, os cientistas, os homens de gênios, os que têm QI elevadíssimos, tiram suas ideias de si próprio? Algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém de outras muitas lhe é sugerida por espírito, que julgam capazes de compreendê-la e dignos de vulgarizá-las, quando tais homens não se acham em si mesmo, apelam para a inspiração, fazem assim sem suspeitarem uma verdadeira evocação. Então, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, os homens de gênios, essas pessoas que têm um QI elevadíssimo, vêm às vezes do próprio espírito, mas muitas vezes é sugerida. E quando é sugerido pelo espírito, a minha matéria, a minha alma está pronta e capaz de poder colocar isso em prática. Mas quando tem tais homens que não acham em si mesmo e ficam apelando para a inspiração, fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Então, vai vulgarizar e a sua tese vai ser jogada por terra. São pessoas que tudo entrega na mão de Deus. Temos que entregar na mão de Deus? Temos. Deus é soberanamente justo e bom? É. Mas lembra que Jesus falou: até quando eu vou ter que estar convosco, homens de pouca fé? Então Jesus quis dizer o seguinte: amados, é o seguinte, temos que fazer a nossa parte. Para entender a lei de progresso, temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é tão simples, basta estudar. Tem um resumo pequeno aqui, vamos ver. Se for útil, o que podemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios do que nos são sugeridos. Deus nos houvera proporcionar os meios de nos conseguir, como nos concedeu o de diferenciarmos dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Então Deus, com a sua infinita misericórdia e bondade, criou o dia, criou a noite. E criando o dia e noite já coloca uma diferença. E quando uma coisa está conserva imprecisa, lembra da matemática? Se você não chegou a um fim, você bota como infinito. Aqui está a resposta. A coisa está imprecisa. Convém que assim aconteça. Infelizmente tem homens que acham que tem resposta para tudo. Ele não tem resposta nem para o espírito dele. Se esse homem tem resposta para tudo, por que o espírito dele não está em paz? Por que a sua alma está inquieta, amigo, amiga e irmãos? Por que você não tem paz? Essas questões somente nós vamos poder responder a nós mesmos. Questão 463. A pergunta: diz comumente é sempre bom o primeiro impulso é exato? Então a gente tem aquele primeiro impulso. Sempre é bom o primeiro impulso? É exato dizer isso, que é sempre bom ter o primeiro impulso? A resposta é meio complicado, né? Pode ser bom ou mal.
conforme a natureza do espírito encarnado, a nossa alma. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Você faz um gesto rápido para salvar alguém e consegue salvar, no seu primeiro impulso você salvou. Agora tem aquele primeiro impulso de matar. Vou matar aquele cara. Tu puxa a arma, atira e mata. Conforme a natureza do espírito encarnado. Então a gente já, com essa base, com a questão 463, você já pode ter uma grande ideia como é a nossa natureza espiritual. É só basear o nosso primeiro impulso. Muitos dizem assim, que no meu primeiro impulso eu xingo, esculacho, eu sou assim mesmo, ponto final. E muitos daqueles no primeiro impulso analisam, pensa e ora. Cada um reage de uma maneira. Questão 464 pergunta: como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? E aí, como é que a gente pode sugerir isso? De novo, né? Os espíritos é perfeito, né? A resposta é estudar o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete vós discernir. Não vou nem continuar muito debatendo, né? É só estudar o caso. Os bons espíritos é só para o bem. Aconselha. Compete vós discernir, mas volto a dizer, Jesus falou isso. Até quando eu vou ter que estar entre vós, homens de pouca fé? Então tem que estudar o caso. Os apóstolos teve que estudar o caso, quando Jesus partiu. Hoje nós temos o Consolador. Então quantos já não estudaram esse caso? E já chegou a um denominador comum. Mananciais chove em cima da gente todo santo dia. Por ruim e para o mal, para o bem e para o excelente. Sempre vai chover mananciais em cima de nós. Questão 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Então, o meu espírito ele é imperfeito. Aí eu começo a ir nas redes sociais, falar que isso, largue o estudo, vamos beber uma cachaça, vamos farrear, a vida é curta, vamos apequenar a vida, porque a vida é curta. E como a vida é curta, vamos apequenar a nossa vida. Assim como já dizia um grande filósofo dos tempos atuais, Mário Sérgio Cortella. A vida é curta. Então, muitos querem apequená-la, ou seja, botar a vida mais curta ainda. Lamento. Então, por que os espíritos imperfeitos nos induzem o mal? Para que sofrais como eles sofrem. Simples. Simples. Eu sofri pra caramba, morri, vou pegar um, vou fazer ele sofrer também. E ainda acontece uma coisa assim interessante. Às vezes eles dão tudo para você crescer, e lá em cima ele puxa teu tapete. Lá em cima, esses espíritos aqui imperfeitos vai puxar o teu tapete. Que maravilha, hein? Que maravilha. Estudai o caso, ó. Pode ver que uma pergunta puxa a outra. Estudai o caso. Vamos estudar o caso. Isso lhe diminui o sofrimento? Não. Mas fazê-lo por inveja, por não poder suportar que haja seres felizes. Será que nós somos invejosos também? Quando eu vejo uma pessoa que está feliz, qual é a nossa reação como alma? Aqui é espírito, mas e nós como alma? Quando nós estamos vendo as pessoas felizes, como é que nós sentimos? De que natureza é o sofrimento que procura infligir os outros? Os que resultam de ser de ordem inferior, a criatura de estar afastada de Deus.
Infelizmente, a pessoa se afasta de Deus. A criatura humana se afasta da origem. Como um filho não quer mais saber do seu pai, ele vai gerar filhos e seus filhos também, um dia também não vão saber, não vão querer saber deles. E esses também não vão querer saber deles. E assim vai sucessivamente, de gerações em gerações, até a gente chegar na geração atual. Nunca vista em época nenhuma da humanidade. Filhos hoje que chegam para o pai e diz: o Senhor é uma vergonha. O Senhor é uma decepção. É duro para o pai ouvir isso. É muito duro. Mas é necessário. É necessário ouvir. A força que a gente recebe vem de Deus, do estudo. Porque nós sabemos que o resultado dessa ordem inferior da criatura humana é que está afastada de Deus. Muitas pessoas vão aos templos religiosos, muitas pessoas vão orar, muitas pessoas dizem que é de Deus, mas a grande questão é: não pode se esquecer que você, para amar o próximo, primeiro tem que honrar o vosso pai e vossa mãe. Se você não consegue honrar o vosso pai e a vossa mãe, esquece que você nem próximo você vai conseguir. Não adianta. Aí você só está fazendo por obrigação, porque alguém mandou fazer. Lembre-se que a gente está estudando um capítulo interessante, né? Eu vou até voltar lá, para a gente não esquecer que podemos ocultar os nossos pensamentos. Podemos? Tem certeza que podemos ocultar os nossos pensamentos? Então, esses dois subtópicos da intervenção dos espíritos no mundo corporal já nos esclarece bem. Se você faz a coisa só porque para agradar alguém, não se esqueça que existe espíritos lhe observando. E não é pouco não. Não é pouco. É até muitos. E eles entram dentro do nosso pensamento. Então, é essa questão aqui. Influi os espíritos no nosso pensamento, em nossos atos? Muito mais do que imagina. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Você apenas faz aquilo que manda. Então, existe um preço para isso. Cuidado. Vamos estudar o caso. Não podemos esquecer que temos sempre que estar estudando o caso. Quem é esse caso? Eu. O caso sou eu. Quanto mais a gente vai fazendo coisa ruim através do nosso livre-arbítrio, quanto mais a gente despreza a lei de Deus e quanto mais a gente se afasta de Deus, é de lamentar. Lamentar. Questão 466. Porque permite Deus que os espíritos não excitem o mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios, a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tem que progredir. A lei de progresso aí, né? Na ciência do infinito, ou seja, não tem fim a nossa progressão. Daí passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão
consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atues influências mais que as atraem, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal. Se você deseja o mal vai atrás de você. Logo que deseja praticá-lo, só quando queiras o mal, podem eles ajudar a praticar o mal. Se fores propenso ao assassino, terás em torno de ti uma nuvem de espírito que te alimentará no íntimo esse pendor. Então, se eu tenho dentro de mim um espírito assassino, está em volta de mim uma nuvem. Rapaz, pesado, hein? Mas os outros também te cercam, te cercarão. Então, peraí, tem outros também que vão me cercar, esforçando para te influenciar para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Equilibra, eles afastam e equilibram a balança. E eu fico responsável exclusivamente pelos meus atos. Mas se eu já tenho um dom de matar, e eu vou ouvir aqueles que querem que eu mate, eu vou matar. E eles vão se afastar de mim. Eu vou ser preso, julgado e condenado, encarcerado, na prisão ficarei e não sairei de lá até pagar o último centavo. E os outros que me influenciou a fazer isso não estão nem aí. Então, eu quero finalizar esse capítulo usando essa camisa do Brasil para dizer isso, que hoje os líderes no meu país dizem o seguinte: compre uma arma para se defender. Aí a questão 466 está dizendo para mim o seguinte: se eu já tiver o instinto de assassino e se eu tiver uma arma dentro da minha casa, eu vou matar mulher, filhos, filhas, vou me matar. E quando chegar num reino espiritual, a gente vai dizer assim: a culpa é do presidente da República que disse que eu podia comprar arma. Opa! Ele vai ter a responsabilidade dele. Ele tem a responsabilidade dele de fazer essa propaganda de máquina de matar. Agora, cabe a mim dizer o seguinte: eu prefiro tomar um tiro e morrer do que dar um tiro em alguém. Temos que estudar muito a questão 466. Ah, mas o cara lá era de menor, pegou a arma, matou, acontece, tem que matar. A gente chega até a sangrar pela boca, com gosto de sangue. A gente fala, tem que matar, mata, taca fogo. É o nosso estado primitivo, né? Então como é que nós estamos nesse sentido? É o nosso estado primitivo. O espírito é livre, se junta à matéria, se une, vem o perispírito e vem a alma, ser vivente, pensante. Eu pego numa arma e mato, sem dó, sem piedade. Ninguém está vendo. Terás uma falange de espírito em cima de tu. Assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devemos seguir é a liberdade de ceder uma ou outra influência contrárias que se exerce sobre nós. Está em nossas mãos. Se levanta o mal, o bem está sempre presente. O mal se levantou, o bem está sempre presente. O mal se levanta, o bem está sempre presente. Quem
eu vou escutar. Mas nós temos a lei, nós temos Deus. Se não escutar a lei, nem Deus vai escutar os mortos. Entenderam agora essa passagem? 4:67. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procura arrastá-lo para o mal? Pode. Aqui tem uma falange querendo que eu largue isso aqui, vá para a esbórnia, vamos gozar, beber, tomar todas, até cair, ficar sem fígado, vamos. Aqui está dizendo. Pode. A resposta é simples, pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou os que, pelos seus pensamentos, atraem. Opa, que maravilha! Então não é o contrário. É eu que estou atraindo. É eu que saí dessa casa, é eu que fui me aventurar na noite, beber. Fui eu. Aí quando eu chego na noite, já tem espíritos lá, então fui eu que fui buscar. Bata e a porta vai se abrir. O mal só entra se eu convidar. Questão 468. Feita a pergunta: renuncia às suas tentativas o espírito cuja influência e a vontade o homem repele? A resposta é que eles que fizessem. Quando nada consegue, abandona o campo. É um campo de batalha. Entretanto, fica à espreita. Mundo de provas e expiação. Sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. Entretanto, eles ficam à espreita de um momento propício, como um gato que tocaia o rato. A natureza é perfeita. É uma pena que pouca gente adentra nesse estudo da influência oculta dos nossos pensamentos. Questão 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Quais os meios que podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Gente, praticando o bem, pondo em Deus toda a sua confiança, repelis a influência dos espíritos inferiores e aniquilares o império que desejam ter sobre vós. Olha que os espíritos falam, existe um império do mal. Me faz até lembrar de um filme, o Império Contra-Ataca. Darth Vader, o líder negro, tinha um império contra ele, um império junto com ele. Hitler tinha um império nazista em cima dele. Olha o que eles falam aqui. Existe um império de espíritos. Guardai-vos de atender às sugestões de espíritos que vos suscitam para maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e outros, o que vos insufla as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vós exalta o orgulho. Cuidado. Pois que esses vós assaltam pelo lado fraco. É essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixai cair em tentação, mas nos livrai do mal. Questão 470. Os espíritos que o mal procuram induzir-nos, que põem assim em prova a nossa firmeza do bem proceder. Desse modo, cumprindo a missão, e assim cabes alguma responsabilidade? A nenhum espírito é dada a missão de praticar mal. Nós
Fomos criados simples e ignorantes, mas às vezes a ignorância predomina. Mas praticar o mal nenhum espírito foi. Aquele que faz por conta própria, sujeitando, portanto, as consequências, a lei de Deus. A lei de Deus, não é a lei dos homens, não. A lei de Deus. A lei de Deus é aquela que você vai deitar e não consegue dormir. Essa é a lei de Deus. Porque a questão 621, se eu não me engano, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Na consciência, a lei de Deus não consegue se apagar da nossa consciência. Pode Deus permitir que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete vós, pois, repeli-lo. Às vezes a gente está em casa, o mosquito está nos mordendo, a gente vai lá, pega um inseticida e mata o mosquito. A dificuldade de entender isso, tão simples. É só repelir. A gente tem agora até, a gente passa na pele, que vai repelir os mosquitos. Hoje a gente passa o álcool para repelir o vírus da Covid, onde o meu país foi assolado, o mundo foi assolado pela Covid. É tão fácil de compreender, mas é tão fácil colocar em prática. Questão 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, ansiedade indefinível ou de íntima satisfação sem que lhe conhecemos a causa, devemos atribuir unicamente a uma disposição física? Aí aquela sempre a resposta é muito simples, né? É quase sempre o efeito das comunicações que inconscientemente entra com os espíritos, ou daqui como ele estivesse durante o sono. Então, se nós não conhecemos a causa, devemos atribuí-la simplesmente, unicamente, fisicamente. Mas eles dizem o seguinte, é quase sempre o efeito da comunicação. Inconscientemente entrais com os espíritos, ou seja, quando tem uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, significa que naquele exato momento, pela minha falta de fé, o espírito percebendo o buraco na minha alma ou uma fratura na minha alma, eles entram ali e os efeitos já começam a eu sentir as consequências. Às vezes até quando eu estou já no sono, isso acontece. A questão 472. Os espíritos que procurai atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias e que nós achamos, ou pode também criá-las. Então está numa situação. A gente está agora, eu estou deprimido, eu estou triste, eu estou querendo dar fim a tudo. Então, isso é uma circunstância que nos achamos ou foi criado? É criado por nós mesmos. Nós criamos a circunstância de estar deprimido, triste, fomos nós que criamos. Temos que aceitar isso. Aí, esses espíritos, o que eles fizeram? Não, eles aproveitam as circunstâncias. Está aqui a resposta. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impedindo-lhes mau grado vosso, para aquilo que cobiça. Às vezes a gente existe muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que vai prevalecer. Espetacular essa passagem, né? Está aqui, questão 472. Mas eu não acredito em Deus. Eu sou ateu. Eu quero fazer o que eu quero. Eu mando neste mundo. Eu mando aqui em tudo. Pobre criatura mortal. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses que tenha sido o espírito que trouxe para ali.
mas eles poderiam inspirar o homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir, depois de se apoderar da importância achada, enquanto o outro lhe sugere de restituir o dinheiro do seu legítimo dono. O mesmo se dá com a relação de todas as demais tentações. Você acha um dinheiro na rua, os espíritos te induziu a achar aquele dinheiro ali, você pega o dinheiro e agora o que você faz? Devolve ou fica com ele? Eu, vai ter que responder ocultamente, sabendo-se agora, na noite de hoje, que não dá para ocultar nada de ninguém. Então, aqui eu finalizo aqueles 2 subtópicos do estudo de hoje. É um espetáculo. É um espetáculo. É um capítulo que temos que estudar muito. Temos que estudar, temos que ler, temos que reler só esses 2 subtítulos. Capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. A faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos. Acabamos de debater. E a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Acabamos de debater. Porque depois tem a possessão. Então, meus irmãos, que a gente possa aproveitar bem essa oportunidade, porque essa intervenção dos espíritos do mundo corporal, bem compreendido pelo homem, ele avança séculos de engano e de erro. Então, meus irmãos, do capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, esses 2 subtítulos já arremete numa reflexão profunda, uma análise profunda da nossa alma encarnada, dos nossos atos e dos nossos enganos. Não podemos errar. Quando você tem 2 subtítulos do capítulo 9, da influência dos espíritos em nossos pensamentos, como repelir, o caminho está aberto a nós estudarmos e refletir profundamente em nosso quarto e analisar o que nós estamos fazendo com o tempo que nos foi dado. Que a paz de Deus possa nos envolver. Até a próxima, se Deus assim permitir.